Sobre a situação da interpretação do que eu disse o governador, deputada, a senhora não vai conseguir me virar de cabeça para baixo e dizer o que ele quis dizer com isso, porque eu não li a matéria, eu não sei o que ele fez de referência, mas eu posso lhe dizer o que eu entendo que eu compreendi a partir do seu relato que a senhora acabou de fazer. Fora isso, infelizmente, não vai sair nada daqui, nem se a senhora me virar de cabeça para baixo e sacudir. No que se diz respeito ao planejamento sobre a dificuldade no processo de contratação, eu lhe falei também. Eu lhe falei dos 4.000, eu lhe falei dos 20.000 encaminhados à CEPLAG, a secretária Luísa está vindo nos próximos dias, né? Acredito que ela já consiga trazer um planejamento para a senhora. A gente encaminhou isso recentemente à CEPLAG por conta de estudos revisando esse processo. E eu lhe disse também, isso tudo na minha resposta anterior, eu lhe disse também que não adianta publicar um concurso amanhã, que a gente não vai conseguir resolver o problema, né, a necessidade de aula dos estudantes ao longo do segundo semestre, né, e que a urgência é a gente conseguir uma revisão na modulação do Supremo, e eu lhe disse também que, desde a publicação do acórdão no dia 31, nós já enviamos 2 petições e temos tido contatos diários. Isso tudo eu lhe disse. Mas a senhora só ouviu, me parece, os 4.000. Então, eu peço que a gente consiga acalmar um pouquinho para que a gente consiga ouvir tudo que a secretária responde, porque aí a gente consegue trazer... Secretária, eu vou te interromper. Zé Reis, ela vai me responder ou ela vai continuar me ironizando? Não tem condição. Oi? Porque ela está dizendo que eu não escutei direito, que ela respondeu tudo, que ela está falando tudo de novo, que eu tenho que acalmar para eu escutar melhor. É esse a forma de responder os questionamentos? Presidente. Não, porque se a retomada dos trabalhos foi para dizer isso, que ela está respondendo de novo as mesmas coisas, porque eu não escutei direito, porque eu não estou calmo o suficiente, e quando a gente está calmo, a gente não escuta direito, então nós vamos continuar com o impasse dessa Assembleia Fiscaliza. Tudo bem. Quem tem que preocupar com o tempo de deputado é o deputado, não é o executivo. Então, nós que conduzimos os trabalhos, e vamos conduzir os trabalhos. Nós já ficamos aqui 6 horas em audiência, com 20, 30 parlamentares participando, todos falaram, todos foram ouvidos, etc. Quero saber qual é a dinâmica que nós vamos dar. Porque as respostas elas foram genéricas, e não foram objetivas ao que eu perguntei. Se as respostas, perguntei, quer tempo para consultar? Não, não preciso de tempo para consultar. Então, ela vai repetir o mesmo que ela já me disse anteriormente? Nós vamos, então, passar por isso, aí eu vou questionar de novo e nós vamos continuar nessa situação aqui, sem solução? Presidente, eu sugiro. Então, eu gostaria de pedir aos colegas parlamentares, líderes do governo, que nós pudéssemos chegar num entendimento em relação a essa dinâmica. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Vocês assistiram aí a uma parte dessa plenária organizada pela Assembleia Legislativa, chamada Assembleia Fiscaliza, né, que cobrou uma posição da Secretaria de Educação, os programas, a implementação dos projetos educacionais. Nesse primeiro período aí do ano de 2022, vocês vão ver daqui a pouco a deputada estadual Beatriz Cerqueira cobrando do governo de Minas, cobrando da Secretaria de Educação, algumas questões, como por exemplo essa da suspensão das atividades, né? Suspensão da convocação dos trabalhadores de educação, os trabalhadores que fizeram inscrição, que aguardam ansiosamente o desfecho dessa decisão do Supremo Tribunal Federal da DPF 915, você sabe bem do que estou falando. Várias escolas agora nesse exato momento estão sem professores e o Estado está impedido por força dessa decisão de convocar trabalhadores para a educação. Portanto, seu filho nesse exato momento, pode ser que ele esteja aí sem professor em algumas escolas da rede. A gente não sabe aqui exatamente quantas escolas faltam professores, mas há uma preocupação do governo em relação a saber esse quantitativo. Tanto é verdade que eles pedem para que a gente insira lá no sistema as vagas, as solicitações para fazer um quantitativo, mas enquanto essa situação não se resolve, milhares de servidores sem trabalho e milhares de alunos sem professores e alguns conteúdos curriculares. Até que eu fiz vários vídeos aqui no canal e pedi para colocar o nome da escola que está faltando professor, qual é a matéria, qual o conteúdo curricular, conteúdo programático ali, que no caso encontra-se sem professor nesse exato momento. Mas a Assembleia Fiscaliza, ela tem o objetivo de cobrar da Secretaria uma prestação de contas mesmo em relação aos recursos do Fundeb, 70% para a remuneração dos trabalhadores de educação, questões relativas a reajuste salarial,
questões relativas, por exemplo, a programa como esses do Mãos Dadas e várias outras questões importantes que dizem respeito aos trabalhadores em educação. Nós tivemos aí uma inicial com a fala da secretária de Educação, que vai seguir agora o vídeo, onde ela vai falar sobre 3 dimensões. A dimensão pedagógica, ela vai enumerar aqui reforço escolar, prêmio Escola Transformação. Ela vai falar também sobre contratação de psicólogos, né, e assistentes sociais que chegaram aí nas superintendências regionais de ensino. Vai falar sobre a expansão do ensino médio integral e também trilhas do futuro, além de educação profissional. Na gestão de pessoas, ela vai falar sobre o reajuste salarial, rateio do Fundeb. Acompanhe esse vídeo porque nós temos informações importantes para passar para todos vocês. Férias prêmio e também as nomeações estão esperadas, ainda mais nesse momento em que o STF suspendeu as convocações no estado de Minas Gerais. Aliás, o estado suspendeu as convocações em função de decisão do STF. Vai falar sobre a infraestrutura das escolas. E aí nós vamos citar aqui o programa Mãos à Obra, manutenção predial, segurança nas escolas e também algumas instituições que são vinculadas à Secretaria de Educação. Tivemos também em seguida a fala da deputada Beatriz Cerqueira, né, que apresentou alguns pontos importantes. E eu vou citar uma frase do governo aqui, citada pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, em que o governador teria dito o seguinte, abre aspas, o pagamento do piso não faz parte do governo de Minas. É claro que tem um contexto, ela vai explicar, por isso que é importante você ficar aí. Hoje que o piso está em R$ 3.845,61. O governo de Minas alega que, em função dessas amarras judiciais, o governo do estado estaria impedido de pagar o piso salarial profissional nacional e a Secretaria de Educação, em vários momentos, vai colocar sobre o pagamento proporcional do piso, que está na Lei Federal 11.738. Embora nós tenhamos aqui a emenda constitucional 98, nós temos aqui a Lei Mineira, que foi mudada, que foi alterada há algum tempo atrás, né, 2018, pessoal, e que fala lá do pagamento integral do piso salarial profissional para os servidores em início de carreira. E aí ela vai perguntar também à deputada sobre o planejamento, né? E nesse momento ela vai provocar a Secretaria de Educação, a secretária de Educação Júlia Santana, em relação a isso. Vocês têm um plano B? O que vai fazer agora? Os professores vão ficar sem contrato? Os alunos ficarão sem aula? Então, qual é o planejamento? Vão ser feitas nomeações? Vão ser convocados trabalhadores? Como é que fica a situação do magistério? Tendo em vista que, segundo dados da deputada estadual Beatriz Cerqueira, nós temos mais de 90 mil cargos hoje preenchidos aí por servidores convocados e que deveriam ser preenchidos, mas que no concurso nós vamos ter um pouco mais de 20 mil servidores. Serão chamados esses servidores que não estão dentro das vagas, pessoal? É situação importante. Acho que vale a pena você acompanhar esse vídeo. E a deputada também cobrou, pessoal, sobre a questão da disjunção em função desse programa aí, Mãos Dadas, né, que transfere para os municípios não só a instituição, a infraestrutura, né, mas também os trabalhadores, chamada adjunção. Como é que fica essa situação desses servidores? E também colocou sobre a questão da onda roxa, né? Vocês sabem que o projeto de lei lá foi totalmente barrado e vetado pelo governador. 100% desse projeto, de autoria do Gil Pereira, teve a emenda da deputada estadual Beatriz Cerqueira pedindo, né, o reconhecimento do governo em relação ao não pagamento dessas horas devidas dos trabalhadores que, ASBs, não pagaram em função da onda roxa, que agora estão trabalhando até 2 horas por dia. E ela cobra do governo uma posição, tendo em vista que o governador acabou de vetar esse projeto de lei importante aí no estado de Minas Gerais e que era aí, vamos dizer assim, era a esperança para esses trabalhadores da educação que já ganham um salário muito baixo, os ASBs, Auxiliares de Serviço de Educação Básica, e que são obrigados agora, por força da lei, a cumprir aí de 1 a 2 horas por dia de trabalho nas instituições de ensino. E para encerrar aqui, o vídeo é grande, por isso que a fala aqui ela tem que ser bem objetiva. Ela também vai falar sobre a iniciativa do governo em relação à extinção de cargos, como, por exemplo, ela cita números aqui, 6.900 cargos, aí nós temos diretores escolares, tem essa também questão do doutorado, que o governo está insistindo aí em manter esse projeto, mesmo no momento em que está acontecendo aí essa suspensão das convocações do estado de Minas Gerais. Olha, acho que vale a pena acompanhar esse vídeo até o final, um resumo dessa plenária
mas é a primeira parte. Vou deixar vocês então com o vídeo aí, pessoal. Um ótimo vídeo e qualquer coisa, vamos acompanhar no chat aí os comentários. E, obviamente, você pode também escrever nos comentários, que na medida do possível a gente vai respondendo todos vocês. Um excelente vídeo. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Segue o vídeo na tela para você. Essa reunião se destina a receber a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Educação 2022 no âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Como foi o início do nosso ano letivo, nós tínhamos uma preocupação muito grande, deputados, que esse início fosse tratado com muita atenção, porque algo que nós víamos percebendo durante as visitas no período de estudos não presenciais e todo o período de pandemia, era uma preocupação muito grande de professores e das famílias com todo o conteúdo que foi, né, perdido e que tem que ser trabalhado de forma muito cuidadosa, teve que ser trabalhado de forma muito cuidadosa esse ano. Então, iniciamos, né, com as atividades 100% presenciais, fechamos o ano passado com muito orgulho, sendo um dos pouquíssimos estados da federação que fez um acompanhamento individualizado da reabertura de escolas em cada um dos nossos municípios, que não são poucos. Tivemos um período, no início do ano letivo, de ações de fortalecimento aos vínculos e às habilidades socioemocionais, essa atenção ao acolhimento dos estudantes e dos professores nesse início do ano letivo foi extremamente importante. Divulgamos esse guia com sugestões de atividades e documentos orientadores para essa integração das equipes e um apoio nesse planejamento pedagógico. Pode passar? O planejamento pedagógico, nesse início, se focava muito, né, nesse sentido de uma sondagem e um nivelamento das turmas. Era muito importante saber em que estágio estava cada um dos nossos estudantes, para que a gente conseguisse planejar esse primeiro bimestre de forma que os professores conseguissem trabalhar os conteúdos, né, que não haviam sido trabalhados da forma ideal nos 2 anos anteriores e também com o nivelamento das turmas. Tivemos aí atenção a essa avaliação diagnóstica realizada entre 7 de março e 10 de maio. Demos um prazo bastante extenso e considerável para conseguir, né, trabalhar e ter esses dados que nos pudessem ser úteis também para as ações de reforço escolar ao longo do ano. Tivemos a primeira entrada de reforço escolar, aí com mais de 54 mil alunos nesse reforço, sempre naquela linha da atenção, deputados, que fez dessa administração bastante diferente em relação à gestão do reforço escolar, de foco naqueles estudantes que mais precisavam. Então, essa primeira abertura dessas 3.736 turmas teve foco naqueles em que houve a reprovação, houve a repetência no ano anterior e que nós precisávamos abraçar e tratar de um jeito, né, para evitar o risco de evasão, né? Vejo essa casa bastante atenta às ações de defesa da busca pelo bom acesso dos nossos estudantes, evitar trabalho infantil, né? E me lembro de recentes discussões em relação a projetos de lei nessa linha. Algo que a gente tem muito orgulho nesse início é o trabalho do reforço escolar. Por favor. Temos foi anunciado recentemente a primeira edição do Prêmio Escola Transformação desse ano, onde reconhecemos aí 252 escolas com 355 prêmios já distribuídos pelo fato desse engajamento, da importância nesse engajamento da aplicação da avaliação diagnóstica e de toda a dedicação no início do ano. Por favor. Isso é algo que eu fico muito feliz, deputados, de trazer a essa casa. Concluímos a contratação, estamos, né, nesses dias agora e na fase de início das atividades dos nossos psicólogos e assistentes sociais. Minas Gerais é um dos estados que está mais à frente dessa lei nacional. Temos um orgulho muito grande do modelo em que isso foi desenhado no nosso estado. Aí temos uma foto das psicólogas e assistentes sociais já iniciando suas atividades. Isso foi na Superintendência de Caratinga. E é um tema que, para nós, é muito, muito caro nesse momento, dada a situação muito frágil de aumento da violência nas escolas, de todas as situações frágeis que nós temos visto depois desse processo de retorno pós-pandemia. Temos os 460 profissionais, né, contratados para atuar nesses núcleos, sendo priorizadas as escolas e as regiões onde a gente percebe maior situação de violência. Posso dizer a vocês, né, que, comparativamente à realidade de outros estados, estamos muito bem nessa frente.
realmente muito cuidadosos com a operação já organizada. Essa equipe fazia um estudo ali na semana passada para iniciar as atividades ontem, né? Hoje é terça, ontem iniciaram as atividades. Então, comparativamente ao resto do Brasil, posso dizer a vocês que nós estamos bem sustentados, né, e realizando, desenvolvendo uma política muito importante com base na Lei Federal 13.935. Por favor. Tivemos esse também é um gráfico que nos enche de orgulho, uma variação muito expressiva em relação à ampliação do ensino médio de tempo integral. Iniciamos, né, chegamos a essa rede com 12 mil estudantes apenas no ensino médio de tempo integral, comparativamente, mais uma vez, aos outros estados. Minas Gerais, em termos percentuais de sua rede, era um dos estados mais atrasados em relação ao cumprimento disso, que é uma meta tanto do Plano Nacional de Educação quanto do Plano Estadual de Educação, e chegamos aí, multiplicamos em 8, salvo engano, né, o número de vagas ofertadas. Destaco, num estado muito frágil financeiramente, em que a gente tinha que fazer esse processo de expansão de forma muito responsável, a fim de seguir viabilizando a alimentação, né, num contexto de expansão do tempo integral, algo que a gente sofreu muito naquele início, quando se percebia que as escolas tinham tempo integral, mas não tinham alimentação para garantir aos seus estudantes. Segue aí, então, 8 mil, vezes 8 mil, né, multiplicação de 8 mil do número de vagas ofertadas e sustentadas ao longo dos anos, sem nenhum questionamento em relação a se cria ou não se cria a promoção desse estudante no tempo integral no ano subsequente. Por favor. Temos aí também algo que é extremamente importante, o crescimento muito expressivo, em mais de 10 vezes, da educação profissional no nosso estado. Tínhamos aí, ao longo dos anos anteriores, uma média que girava em torno desse número de 2019, 13 mil estudantes na educação técnica e profissional. Chegamos a 2022 com 148 mil vagas. Isso vocês têm acompanhado muito em relação à nossa criação, na expansão do programa Trilhas de Futuro, mas também, vocês veem ali na coloração mais clara, aqui está um alaranjado, ali parece um laranja esverdeado, o técnico parcial sendo também expressivamente avançado, expandido, né, dentro das nossas escolas, certo? Então, isso é algo que nos enche, né, de orgulho também, porque temos aí certamente a transformação do nosso jovem, tendo um encaminhamento para o setor produtivo. A gente tem tido um acompanhamento muito profundo também das instituições, tanto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, quanto de desenvolvimento econômico, quanto de desenvolvimento social, na costura desse programa que para nós é tão importante, multiplicando mais de 10 vezes. Então, não é trivial, e, mais uma vez, um dado fundamental e muito trabalhado também, tanto na Lei Nacional, no Plano Nacional de Educação, quanto no Plano Estadual de Educação. Por favor. Trazemos aí algumas fotos do nosso Trilhas de Futuro, mais de 115 mil vagas gratuitas, em 78 opções de curso. Tivemos o credenciamento de mais de 300 instituições em todo o nosso estado. Os alunos recebendo auxílio também de transporte e alimentação, por essa visão de que esse era um grande gargalo. A gente tinha estudantes que estudavam no nosso ensino regular e muitas vezes deixavam de ir, deputados, a um curso de educação profissional pela dificuldade do transporte e da alimentação. Vemos agora as nossas escolas da educação básica bastante orgulhosas também e bastante atentas a toda a oferta das boas condições desses estudantes para que eles façam o estudo no contraturno e que tenha esses números tão expressivos sustentados. Por favor. Trazemos aí também algo que é extremamente importante para o nosso plano estadual de educação, que tenho certeza, o investimento mais expressivo que a história da educação em Minas Gerais já teve em relação à formação continuada de professores, mais de 40 mil bolsas ofertadas para pós-graduação, mestrado e doutorado, 325 opções de curso em 31 instituições. Abrimos uma primeira rodada, vamos abrir agora uma nova oportunidade, e acho que ele foi muito bem desenhado para que a gente consiga estar em todos os cantos do nosso estado, com um curso muito qualificado, dando todas as opções aos nossos servidores, aos nossos professores e técnicos também. Por favor.
Temos aí alguns pontos que são extremamente importantes de a gente destacar, né, na linha da gestão de pessoas, o reajuste salarial dos 10,06 para todos os servidores retroativo a janeiro, o pagamento do rateio dos 569 milhões distribuídos aos servidores da educação no exercício do ano passado, as férias prêmio, que era algo que não vinha sendo executado, que a gente está conseguindo caminhar, né, nesse processo, e trago aí os valores dirigidos especificamente a 22, conforme a encomenda né, do Assembleia Fiscaliza, falar com o foco na execução desse ano. Então, 234 milhões investidos, né, de gastos aplicados ao longo desse ano, e as 2.000 nomeações entre junho e julho, que foram anunciadas recentemente. Trago a essa casa, nesse momento, também um anúncio recente e realizado nesse alinhamento entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento, de mais 4.000 nomeações ao longo desse ano, entre agosto e novembro próximo, ainda referente ao edital de 2017, para fazer compor todas as vagas que estão abertas, considerando nossas turmas e nosso processo. E aí, entendendo que, ao momento da conclusão desse processo, teremos condição, já estamos planejando um processo de um novo concurso, findo esse prazo das 4.000 novas nomeações, que é o que eu trago agora, né, como anúncio, entre os meses de agosto e novembro. Por favor. Temos aí também esses dados, presidente, são dados novos que eu trago para compartilhar com essa casa nesse momento, algo também que nos dá muita alegria, que é o investimento na nossa rede, em termos de infraestrutura. Vocês veem aí, né, essa barra colorida, o vermelho traz as condições mais críticas das escolas, e ali o verde traz as escolas que estavam com pontuação, nesse nosso diagnóstico de infraestrutura, entre 9 e 10. Né? O vermelho escuro, né, o vermelho mais intenso, as pontuações até a nota 6. Vocês veem a variação, né, entre o ano de 19 e o ano de 22. Temos aí um decréscimo das situações críticas de nota até 6, de 655 escolas para 90 escolas. Então, mantemos apenas 14% das escolas em situação extremamente crítica. E gostaria de destacar que, dentro dessas 555 escolas, quando recebemos a rede em 2019, havia 83 escolas com nota inferior a 4. Dramática essa situação. Temos agora 4 escolas nessa situação. Isso, 4, salvo engano, acho que é isso, 4 escolas nessa pontuação, que são casos que a gente acredita que tenham sido muito prejudicados ao longo das chuvas recentes, mas que já têm um recurso disponibilizado né, para atender a esse tema. Então, eu acho que não é trivial, né, o que a gente traz aqui. A rede vivia uma situação muito, muito humilhante, muito terrível em termos de infraestrutura, e temos aí em breve anúncios que vão ser importantes também nos próximos dias para tratar dessa situação das condições até aí a pontuação 6. Em relação... gostaria de destacar, né, que esse tema recebeu um investimento muito grande, da ordem de mais de 400 milhões de reais para aplicação no Mãos à Obra na Escola, que vocês acompanharam, que essa casa acompanhou com todo o cuidado e dedicação. Mais de 1.400 escolas receberam a aplicação dos recursos de Mãos à Obra. E algo que foi bastante importante também foi contar, no período da pandemia, com esse investimento de mais de 110 milhões de reais em escolas para manutenção predial. Fizemos uma adaptação, a Secretaria de Educação centralizou toda a responsabilidade em relação a um checklist que era importante se fazer para adaptação nas escolas, e dispusemos desse recurso para que todos os diretores pudessem adaptar suas escolas e a gente tivesse uma segurança para o reinício das atividades presenciais. Se deve a esse investimento, se deve à atenção de cada um dos diretores dessa rede, essa variação extremamente expressiva em termos de infraestrutura. Por favor. Temos aí, então, alguns exemplos. Aí trazemos uma escola em São Pedro dos Ferros, na Superintendência de Ponte Nova, por favor.
A próxima, em Pitangui, na Superintendência de Pará de Minas, a gente pode ver como todos os deputados, né, que têm me visitado, com os quais eu tenho encontrado, dizem que a rede tem se transformado a olhos nus, e a gente pode ter certamente esse orgulho. A coisa que eu mais gosto de ouvir quando eu tenho visitado escolas agora é ouvir de alunos dizendo: nossa, a pandemia começou, minha escola estava de um jeito, eu voltei e parecia uma outra escola, né, muito mais bonita, com mobiliário, com equipamentos, e isso é algo que nos deu muita alegria. Por favor. Aí, Nova União, na Metropolitana A. Por favor. Tivemos aí também essa em Tupaciguara, na Superintendência de Uberlândia. Eu trouxe apenas alguns exemplos, são muitos, né, que a gente vem colhendo. Tupaciguara, também Uberlândia. Por favor. Muito bem, eu falei um pouquinho sobre a questão do investimento em infraestrutura, tivemos um investimento muito expressivo na troca de novos computadores imobiliários, as escolas vêm recebendo isso, vão concluir essa recepção até setembro, de mobiliários e equipamentos, investimento de quase R$2 bilhões. Havia, né, a situação estava muito crítica, essa casa vem ajudando, né, ao longo de muitos anos, diretores de escola, mas eu dizia, diretores competiam entre si para conseguir emenda parlamentar, né, que era a única condição de uma escola ser mobiliada era a partir do apoio de emendas parlamentares. Então, havia uma competição entre diretores, né? A Secretaria de Educação não executava o que era a sua obrigação. Então, a gente realmente está bastante orgulhoso desse processo. Por favor. Tivemos também um reajuste bastante importante do transporte escolar, de mais de 26% em janeiro, totalizando esse reajuste quase R$500 bilhão, 427 milhões de reais, e fizemos um adicional, considerando também que a gente tem, né, a necessidade de cumprimento dessa lei federal do novo ensino médio. Minas Gerais está muito atento a esse processo de execução na vida real do novo ensino médio, por isso entende também a importância que foi investir esse aumento de 65% dos anos de escolaridade que já contemplam o novo ensino médio, com o aumento do transporte. Tivemos também esse aumento, então, total, juntando os dois percentuais, de 39,4% no repasse total aos municípios. Por favor. Temos também um anúncio que eu gostaria de compartilhar com vocês. Isso é algo bem recente, que a gente ainda não fez o anúncio, mas temos, a partir do início do ano que vem, no início do ano letivo que vem, todas as escolas da rede com vigilância eletrônica e alarme e circuito fechado de TV, um investimento que vai ser importante para a secretaria, porque a gente vê muitos diretores dizendo: secretário, a gente vem recebendo mobiliário, equipamento, e vem tendo furtos, né? Vem sofrendo furtos. Então, foi muito importante dispor desse recurso para a gente conseguir dar essa sustentação. Isso vem sendo um pedido dos diretores de nossa rede. Esses termos de compromisso começam a ser executados agora ao longo das próximas semanas, e temos aí a certeza de que o ano de 2023 vai começar também com os diretores com essa percepção expressiva de um aumento de segurança. Por favor. Isso é um ponto também que eu sempre gosto muito de trazer para essa casa. O deputado Zé Reis vem acompanhando isso muito diretamente, especificamente na FUCAM, né, deputado? Mas a gente vê, né, uma variação muito expressiva se comparada aos anos anteriores, já a 2021, e uma variação ainda mais expressiva dos investimentos aplicados tanto na Universidade Estadual de Montes Claros, quanto na Universidade Estadual de Minas Gerais, da nossa UENG, Helena Antipoff e FUCAM, a Fundação Educacional Caio Martins, que são instituições vinculadas à educação, sempre com essa atenção muito cuidadosa a tudo que aqueles gestores dizem que conseguem, né, executar e que é importante executar, dispondo do recurso e fazendo esse acompanhamento muito fino dessa execução. Tive a oportunidade de ler uma entrevista que o governador deu à Rádio Super Notícias, que foi noticiado também pelo jornal O Tempo, e diz o seguinte: em entrevista ao Café com Política, da Rádio Super 91.7 FM, na manhã desta terça-feira, o governador de Minas Gerais diz que tem amarras judiciais para aumentar salários na proporção pedida pela categoria.
Isso aqui, a categoria é a educação. E aqui continua a matéria, né, falando do pagamento do piso salarial, que é de R$ 3.845. Começa o texto assim: pagamento do piso nacional de R$ 3.845,61 não faz parte dos planos do governo de Minas. Segundo o governador do estado, Romeu Zema, ele é impedido de aumentar o salário da categoria por decisão judicial. Então, essa é a minha primeira pergunta. Quais são as amarras judiciais que impedem o governador de cumprir o piso salarial nacional, que hoje é de R$ 3.845,61? Eu gostaria, então, que nós pudéssemos aí saber quais são essas amarras. Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é qual é o planejamento. Parte, a senhora já me respondeu. Né, foi anunciado aqui, durante a exposição da secretária, 4.000 nomeações de concurso público. Né? Tem 26.000 aprovados no concurso, que tem aí expectativa de nomeação. Existem, né, mais de 90.000 cargos só na área do magistério. Mas a minha segunda pergunta, ela é mais completa. Qual é o planejamento do governo de Minas em relação a esta situação? Nós temos hoje mais de 90.000 convocados, estou falando do pessoal do magistério, professor, inspetor e especialista da educação. Nós temos uma decisão do STF que proíbe o governo de realizar novas convocações e que prorroga essas atuais convocações por 1 ano. Então, é até o primeiro semestre do ano que vem. Então, qual é o planejamento que o governo pretende em relação a esta situação? Nós temos hoje salas de aula sem professor, porque não é possível fazer a convocação por decisão, última decisão do STF. Então, qual é o planejamento do governo em relação a essa situação? As escolas precisam de professores, de especialistas, a rede precisa de inspetores. Eu perguntava hoje de manhã para o secretário de Fazenda, porque eu me espantei, como é que já está tão avançado um concurso, cuja média de remuneração dos cargos é de quase R$ 30.000, um dos cargos do concurso. Na educação, a nossa média de salário de convocado é de 1.900, e como que está rápida, né? O concurso já está, o edital já foi publicado no concurso na área da Fazenda. E da educação nós não temos nenhuma previsão de publicação de novos editais, né? Então, foi dito aqui numa outra audiência, com a presença da CEPLAG e com a educação, que ainda estava em estudos internos, não tinha nenhum planejamento de cronograma de novos concursos públicos. Mas, além dos concursos, a situação dos convocados, né, que são os contratados temporários, vários foram dispensados no início de junho, sendo que o Estado não poderia fazer novas convocações e o Estado dispensando estes profissionais. Essa, então, é a minha segunda pergunta. E a minha terceira pergunta, ainda sobre essa situação, mesmo diante da impossibilidade atual do Estado para fazer a convocação, o Estado continuará cedendo servidores em adjunção para outras redes de ensino ou dispensando servidores temporários em virtude do projeto Mãos Dadas? Nós estamos na quarta pergunta. Eu confesso que eu ainda não compreendi por que a Secretaria de Estado da Educação persiste em cobrar a jornada de trabalho das auxiliares de serviço do período da onda roxa. Eu cheguei a fazer uma emenda a um projeto, não era nem necessária, era uma questão administrativa. Administrativamente, o governo não alterou essa situação. Os auxiliares de serviço, no período de março, né, do ano passado, que foi a onda roxa, a categoria, como várias outras, né, não foram ao local de trabalho, porque era o período pior da pandemia, precisava restringir aí a circulação. Está sendo cobrado das auxiliares, né, então, os auxiliares estão com jornada de 8 horas de trabalho para compensar esse período. Por que o governo insiste em aumentar a jornada das auxiliares, sendo que poderia já ter feito o abono administrativo desse período, né, da pandemia da onda roxa?
A minha outra questão, que se relaciona com as anteriores. O governo apresentou o projeto de lei 3.399 de 2021, está aqui na Assembleia, e tem batalhado para que esse projeto tramite nas comissões, prevê a extinção de 4.810 cargos de professores, 445 cargos de especialistas, 1.607 cargos de auxiliares de serviços gerais e de 38 diretores de escola da educação básica, transferindo estes quantitativos para a Secretaria de Defesa Social, para o Colégio Tiradentes, além de retirar da carreira o nível de doutorado do professor. Então, é uma extinção de 6.900 cargos efetivos. No atual momento, onde o Estado está proibido de convocar profissionais na rede estadual, por causa da decisão do STF, o governo pretende manter esse projeto em tramitação aqui na Assembleia. E eu queria também que a senhora pudesse nos explicar que estudos o governo teve para achar que o nível de doutorado não deveria estar na carreira do professor da educação básica, porque o projeto retira esse nível também. A minha última pergunta... Projeto Mãos Dadas e o projeto Somar, em 2022, estão sendo pagos com recurso do Fundeb? Sobre o cumprimento do piso salarial, nós cumprimos o piso salarial, deputada. Essa administração, assim como a administração do nosso município, que tem a mesma lógica. Não sei se vocês sabiam que a PBH realiza o pagamento do piso nos termos proporcionais também, e não existe tanto questionamento assim junto ao município de Belo Horizonte. Então, existe sim o pagamento do piso proporcional. Nós temos, a senhora provavelmente vai me perguntar, como já me perguntou se eu tenho conhecimento da Constituição do nosso Estado. Sim, eu tenho, né? E esse tema tramita, foi falado a expressão judicial pelo governador, porque esse tema é conhecimento de todos nós e tramita nos foros todos judiciais, com decisão favorável à interpretação do governo em cada uma dessas esferas. Então, acredito que tenha sido isso. Eu não li a reportagem a qual a senhora se referiu, mas acredito que tenha sido essa referência do nosso governador, e eu tenho bastante tranquilidade, presidente, de compreender que os juízes, desembargadores, tanto no foro estadual quanto no foro nacional, compreendem, têm um entendimento equivalente ao nosso. No que se refere ao planejamento, eu vou lhe dizer, deputada, que esse assunto da suspensão pelo Supremo em relação à convocação de professores é o que mais me dói. Imagino que a senhora também é o que mais me dói agora. Tem me tirado o sono. Acredito que isso é algo que incomoda a cada um daqueles que tem uma preocupação grande com esse tema e que vê, entende da importância, presidente, do bom atendimento a cada um dos nossos estudantes, tendo sofrido depois de 2 anos de pandemia, e de um período bastante atribulado de início do ano letivo. Nós temos esse planejamento, como eu lhe disse, do início, as nomeações dos 2.000 vagas de concurso já anunciadas, as mais 4.000 vagas anunciadas. Esse tema dos 26.000 aprovados, a gente vem explicando recorrentemente, e isso não é novidade também. Muitas vezes você tem um aprovado num lugar que não tem vaga mais, Nós temos, e aí eu queria compartilhar esse número, acho que ele já foi compartilhado com essa casa também. No edital de 2017, houve 2.079 vagas que não houve ocupação de um candidato. Não houve a indicação, a aprovação de nenhum candidato. Então, nosso objetivo agora a partir dessas 4.000 nomeações, considerando os excedentes, um trabalho muito cuidadoso que a gente fez, partir para um novo concurso em que se estabeleçam a atualização dessas vagas, desse processo, para que se possa haver um concurso no que diz respeito a esse novo cenário. Isso, sim, está em estudo já pela CEPLAG, a Secretaria de Educação encaminhou pela CEPLAG, mas eu queria lhe dizer, presidente, que, infelizmente, eu gostaria muito de apertar um botão e que o concurso
cujo edital fosse publicado hoje, permitisse professor em sala de aula amanhã. Mas a gente sabe que isso não é possível. Então, por isso, a gente tem a necessidade grande e preemente da revisão dessa decisão pelo Supremo, presidente. E, na mesma semana, menos de 7 dias depois em que o acórdão foi publicado, o governo do Estado, a partir da Advocacia Geral do Estado, entrou com uma petição junto ao Supremo, solicitando a sensibilidade do Supremo nessa visão de que já tínhamos muitos alunos impactados negativamente por esse processo. Houve uma reiteração, uma nova petição, cerca de 15 dias depois, e há telefonemas e contatos recorrentes diários junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso, atualmente, eu posso lhe dizer que no âmbito da educação, o tema que mais preocupa o governador e a mim, é o tema que mais me preocupa atualmente. Não vai adiantar a gente publicar um concurso amanhã para solucionar essa questão. Essa é uma questão que esse Estado sofre desde 1977, esse processo de contratação, né, de professores, que é muito incomum no nosso Estado. A gente vem tentando, na educação, a gente já conseguiu resolver muitas e muitas coisas, como eu compartilhei aqui. Infelizmente, essa foi uma que a gente ainda não conseguiu e que, realmente, deputados, é o que me tira o sono agora, né, e é a situação realmente mais frágil. Eu acho que esse é um tema que nem permite humor, nem risos, porque é muito sério. Esse tema é muito sério. No que diz respeito à sessão em adjunção, nós estamos tomando todo o cuidado, desde a publicação do acórdão no último dia 31 de maio, todo o cuidado para que toda a autorização de movimentação de servidores não se dê, né, vis-à-vis servidores que já ocupam turmas, né, já têm atribuição de turmas dentro desse cenário. Houve até algumas solicitações para a cessão de servidores que ocupariam posições bastante importantes, mas eu tive que explicar, até essa casa, alguns deputados, explicar a sensibilidade do tema, e foi compreendido de que qualquer sessão de servidor agora que está lotado em turma impacta expressivamente, né, na falha, no não atendimento de algum estudante. Então, isso é extremamente crítico. No que se refere à onda roxa, eu gostaria de lhe contar, deputada, que 12 mil profissionais do nosso Estado já compensaram, né, esse período da pandemia, né? Eu acho que, em respeito a esses profissionais, a gente precisa garantir que haja esse cumprimento. A senhora entrou com um projeto de lei, sim, ele foi vetado pelo governador por conta, né, pelo fato de estar consubstanciado, estar embasado em legislações, né, que já foram vencidas, né, que foram os temas relacionados ao período vigente da pandemia. Mas esse é um tema, deputada, que eu acredito que vem sendo trabalhado no foro da Assembleia Legislativa, com a nossa Comissão Técnico-Legislativa e a Secretaria de Governo. Houve esse veto, e esse veto eu compreendi assim, né, que não se poderia autorizar porque havia um embasamento técnico e jurídico de leis que já estavam vencidas. No que se refere a extinção dos cargos na educação para o Colégio Tiradentes, esse também já foi um tema amplamente tratado aqui nas nossas audiências. Esses cargos, eles estavam originalmente na educação no momento em que essas escolas, esses colégios, essas escolas eram da Secretaria de Estado de Educação, né? Se tornaram colégios Tiradentes. Então, nada mais coerente do que adaptar a realidade desse provimento de escolas, uma vez que essas escolas agora estão sob a administração de outra instituição, de extinguir esses cargos e abrir lá. Mas, veja, eu queria tomar um cuidado de que a gente não misturasse dois assuntos que estão distintos, certo? Isso é uma vaga que está em aberto, que nada tem a ver com a nossa dificuldade de contratação de professores, senão a gente acaba embolando dois temas que são extremamente importantes, mas que a gente está tratando dentro de uma coisa só. Essas vagas estão vagas, portanto, não estão lá dentro professores que poderiam suprir essa dificuldade no processo de contratação, e o que o Estado vem fazendo é uma organização do seu processo de administração de RH, o que é extremamente importante e fundamental para um Estado. Sobre projeto Mãos Dadas e Somar, eu acredito que sim, não sei o que a senhora quer dizer com isso, mas assim, a minha grande preocupação é lhe dizer que eu acho que houve também algo que foi bastante
atabalhoado e confundido e tratado de uma forma muito embolada quando a gente traz o tema do Fundeb, e digo claramente a essa casa, se estamos falando aí sobre reconhecimento, né, cumprimento das responsabilidades no que se refere à folha, nossa folha ultrapassa a responsabilidade dos 70% de Fundeb, e a Secretaria Estadual de Educação tem muita tranquilidade sobre essa política. Volto a dizer, não daremos reajuste enquanto esse Estado não, para além do que é possível, né, somos muito, muito atentos à necessidade de recomposição de perdas salariais, na qual nós já conseguimos avanços bastante expressivos. Essa administração fez o pagamento da sua terceira folha de 13º há 2 anos e 4 meses depois do início da gestão, né? Isso quer dizer responsabilidade na execução financeira e respeito ao servidor. Eu acho que é esse ponto que a gente tem que prezar. Fazer qualquer aumento, qualquer reajuste com aquilo que se é factível, possível, porque o servidor merece respeito. Eu não perguntei sobre a Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte não tem uma emenda à Constituição do Estado, não tem a 21.710. Eu queria que a gente se atesse às questões que nós estamos questionando, porque é uma Assembleia Fiscaliza, não é uma audiência que ela é mais ampla, né? mais ampla. A minha pergunta é o seguinte: o governador afirmou que existem amarras judiciais para aumentar o salário na proporção pedida pela categoria. A minha pergunta é: quais são essas amarras judiciais? Essa é a minha pergunta, que eu gostaria de obter a resposta. Quais são as amarras judiciais? Essa foi a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é: qual o planejamento da questão dos convocados? Dados do TCE, são 82.523 professores, 5.241 especialistas convocados, são dados do TCE. Então, nós temos a situação desses cargos, que podem estar em cargos vagos, em cargos como muita aula, pouca aula, substituição. Qual é o planejamento disso? 4.000 nomeações não resolve tudo. Publicar edital, sim, na minha avaliação, resolveria, porque demonstraria ao STF a disposição do Estado em cumprir o comando constitucional e ajudaria para que o STF pudesse dar prazo para o Estado continuar realizando as convocações temporariamente. Então, qual é o plano? Além das 4.000, quando será publicado o edital de novos concursos na educação? Como vai ficar a situação dos atuais convocados? As questões objetivas. Onda roxa. A onda roxa, nós tratamos dela no outro Assembleia Fiscaliza. Eu solicitei aqui, durante o Assembleia Fiscaliza, a revisão do Memorando 85. Só apresentei uma emenda a um projeto do Gil Pereira, depois de ter te pedido para a Luísa Barreto, em 2 oportunidades, aqui no Assembleia Fiscaliza, em reunião com ela e com o Matheus Simões, o Igoreto, que esteve aqui no Assembleia Fiscaliza, o líder, eu pedi ao líder que essa situação pudesse ser resolvida, pedi ao Gustavo Valadares, que não está aqui, mas eu pedi para todos. Quando eu não consegui resposta de lugar nenhum e mudança nenhuma, é que nós buscamos a aprovação dessa emenda. Foi na ausência de respostas administrativas. A pergunta original não é porque foi vetado. A pergunta original é porque a Secretaria de Educação impôs a reposição da onda roxa, aumentando a jornada de trabalho das auxiliares de serviço. Que parte já repôs? Eu sei que já repôs. Eu sei, as questões técnicas do veto, aí é no âmbito do legislativo. Mas por que a secretaria fez isso? Essa é a pergunta. PL 3.399. Eu pedi a cópia do PL, porque o PL não trata de reorganização de carreira. O Colégio Tiradentes, ele já não pertence aos quadros da carreira da educação.
O quadro do Colégio Tiradentes pertence a uma carreira própria, que está na SEDESE. É a Lei 15.301. Não é da educação, já não é da educação. O Estado está extinguindo cargos da educação e quer criar cargos na Secretaria de Assistência Social. O Colégio Tiradentes não está reorganizando entre educação e SEDESE, é lá da SEDESE, é a carreira 15.301. A minha pergunta é, diante da situação que nós estamos enfrentando, o governo vai manter esse projeto tramitando na casa, extinguindo quase 7 mil cargos de carreira da educação básica? E a outra é a questão do mestrado. Por que o governo está retirando o mestrado da carreira do professor da educação básica? Minha última pergunta foi o seguinte: projeto Somar está sendo pago com recurso do Fundeb? Sim ou não? Eu não estou entrando no mérito dos 70% do Fundeb, eu fiz uma pergunta objetiva. Mãos dadas, está sendo pago com recursos do Fundeb? Em 2022, sim ou não? São respostas objetivas. E eu as pergunto no âmbito do processo de fiscalização. Vou te devolver a palavra para que a gente possa ter as respostas. Você quer que suspende para você fazer alguma verificação? Não, eu entendo, deputada, que eu não tenho obrigação do que eu não tiver na ponta da língua de lhe responder agora. Tem obrigação de buscar. Não, tem obrigação de buscar. Tem obrigação de buscar. Pela ordem, deputado, por favor. Oi. Bia, vamos conduzir com mais... Sei da sua dedicação à educação, mas o objetivo é dar oportunidade aos outros colegas que estão inscritos. Então, estamos no fim de mandato, as coisas acontecendo. Então, só deixo aqui o meu pedido. Sim, colega. Olha só, eu fiz uma pergunta sobre amarras do piso. Eu ouvi como resposta que faz o mesmo que a PBH. Eu perguntei sobre um planejamento do Estado em relação à vida de mais de 90 mil trabalhadores. Eu escutei 4 mil nomeações. Eu perguntei por que o governo não abonou a onda roxa, por que o governo cobrou. Aí, a resposta foi sobre veto. Deputado, nós estamos num processo de fiscalização. Eu fiz duas perguntas objetivas. Projeto Somar é pago com recurso do Fundeb? Mãos dadas, é pago com recurso do Fundeb? Eu não tive essas respostas. E, sim, o gestor tem a obrigação de nos responder. É a pasta dela. Eu estou falando da execução dos recursos dela. Então, eu vou suspender os trabalhos e nós vamos chegar a entendimentos. Porque não é possível a gente perguntar assim, a minha opinião eu tenho, o senhor tem, a secretária tem, todos nós temos. Eu fiz perguntas objetivas. E as perguntas objetivas no âmbito da atuação parlamentar, eu não tive resposta. Eu vou suspender os trabalhos e a gente pensa dinâmico. Os trabalhos estão suspensos. Consulta, minha única preocupação é a gente realmente poder ouvir os demais deputados e consigo responder tudo. O que eu não consegui responder agora, eu consigo encaminhar imediatamente, assim como a gente vem fazendo em todos os ritos dessa Assembleia, desse processo do Assembleia Fiscaliza. Eu lhe respondi uma série de coisas e acredito que a senhora que você pincelou parte da minha resposta. Entendo que eu, sim, já respondi tudo, mas vou repetir as partes que, eventualmente, você não tenha se sentido contemplada. Sobre as interpretações, entendo que essas amarrações que o governador tenha falado são por interpretações judiciais da inconstitucionalidade, inclusive, da emenda à Constituição, que segue sendo discutida nos foros judiciais, tanto, né, no âmbito estadual quanto no âmbito nacional. Eu acho que esse tema, deputado, é um tema que é de conhecimento amplo. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à interpretação do piso mineiro. Eu acredito que, assim, a gente está, talvez tenha sido isso que o deputado Zé Reis falou, a gente está num contexto aqui bastante... Né, eu acho que é importante a gente trazer para a discussão técnica. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que indica, né, a inexigibilidade do processo de pagamento dos 33%, porque não está fundamentado numa receita. Isso foi objeto de muito estudo, certamente, de seu também. Né? Então, sobre a situação da interpretação do que disse o governador, deputada, a senhora não vai conseguir me virar de cabeça para baixo e dizer o que ele quis dizer com isso, porque eu não li a matéria, eu não sei o que ele fez de referência, mas eu posso lhe dizer o que eu entendo
segundo que eu compreendi a partir do seu relato que a senhora acabou de fazer. Fora isso, infelizmente, não vai sair nada daqui, nem se a senhora me virar de cabeça para baixo e sacudir. No que se diz respeito ao planejamento sobre a dificuldade no processo de contratação, eu lhe falei também. Eu lhe falei dos 4.000, eu lhe falei dos 20.000 encaminhados à CEPLAG. A secretária Luísa está vindo nos próximos dias, né? Acredito que ela já consiga trazer um planejamento para a senhora. A gente encaminhou isso recentemente à CEPLAG por conta de estudos revisando esse processo. E eu lhe disse também, isso tudo na minha resposta anterior, eu lhe disse também que não adianta publicar um concurso amanhã, que a gente não vai conseguir resolver o problema, né, a necessidade de aula dos estudantes ao longo do segundo semestre, né? E que a urgência é a gente conseguir uma revisão na modulação do Supremo. E eu lhe disse também que desde a publicação do acórdão no dia 31, nós já enviamos 2 petições e temos tido contatos diários. Isso tudo eu lhe disse. Mas a senhora só ouviu, me parece, os 4.000. Então, eu peço que a gente consiga acalmar um pouquinho para que a gente consiga ouvir tudo que a secretária responde, porque aí a gente consegue trazer... Secretária, eu vou te interromper. Deputada, Zé Reis, ela vai me responder, ela vai continuar me ironizando? Não tem condição. Oi? Porque ela está dizendo que eu não escutei direito, que ela respondeu tudo, que ela está falando tudo de novo, que eu tenho que acalmar para eu escutar melhor. É esse a forma de responder os questionamentos? Presidente. Não, porque se a retomada dos trabalhos foi para dizer isso, que ela está respondendo de novo as mesmas coisas, porque eu não escutei direito, porque eu não estou calmo o suficiente, e quando a gente está calmo, a gente não escuta direito, então nós vamos continuar com o impasse dessa Assembleia Fiscaliza. Tudo bem. Quem tem que preocupar com o tempo de deputado é o deputado, não é o executivo. Então, nós que conduzimos os trabalhos e vamos conduzir os trabalhos. Nós já ficamos aqui 6 horas em audiência, com 20, 30 parlamentares participando, todos falaram, todos foram ouvidos, etc. Quero saber qual é a dinâmica que nós vamos dar. Porque as respostas elas foram genéricas e não foram objetivas ao que eu perguntei. Se as respostas, perguntei, quer tempo para consultar? Não preciso de tempo para consultar. Então, ela vai repetir o mesmo que ela já me disse anteriormente? Nós vamos, então, passar por isso, aí eu vou questionar de novo e nós vamos continuar nessa situação aqui, sem solução? Presidente, eu sugiro... Então, eu gostaria de pedir aos colegas parlamentares, líderes do governo, que nós pudéssemos chegar no entendimento em relação a essa dinâmica. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal da Educação de Minas Gerais. Vamos aguardar agora o próximo vídeo, a parte 2. Vou fazer em breve para vocês. Fiquem em paz, pessoal. Até mais.